E aí, meus queridos, tudo bem? Mais um vídeo para o canal Efraim. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe os novos inscritos, Deus abençoe vocês que têm compartilhado, curtido e comentado nos estudos. Hoje a gente vai dar uma passada pelo profeta Zacarias, dentro do tema duas casas, né? Duas alianças, coisas que são bastante recorrentes aqui no canal, né? Como a gente está vindo de um fluxo de mensagens, né? Ou de estudos relacionados às duas casas, vou tentar deixar na descrição ou em algum lugar aqui embaixo os 5, 6 vídeos que antecedem este, tá? Este acho que é o 6º ou 7º vídeo já dentro do assunto. Então, de repente, você é novo, está chegando agora, está com sede, está com fome, então eu vou tentar facilitar para você encontrar os outros vídeos, até porque para você entender a mensagem, né? Se você nunca ouviu falar das duas casas de Israel, se você nunca ouviu falar da restauração das 12 tribos de Israel, e você assistir este vídeo, né, você não vai conseguir entender. Certamente você vai ficar confuso, com bastante perguntas. Mas se você pegar essa sequência de vídeos que vai estar aqui em algum lugar, vou deixar aqui ou no comentário fixo ou em algum lugar vai ficar os vídeos todos, né? De maneira que você vai conseguir assistir todos eles. E aí, se ainda assim mesmo se tiver alguma pergunta, aí a gente vai partir para o plano B, né? Aí Deus vai dar graça para a gente se explicar ou se expressar melhor, né? Então hoje, queridos, a gente vai falar aqui do profeta Zacarias, né? E não tem como falar de Zacarias sem falar de Ageu. Não tem como falar dos dois sem falar de edificação. Não tem como falar de edificação se não falar de Cristo e a igreja. Ok? Então a gente vai falar do capítulo 4, a gente vai fazer uma leitura do capítulo todo e em alguns momentos eu vou paralisando para tentar explicar alguns pontos que são importantes para a gente entender, né? Lembrando que o profeta tem 8 visões, cada visão tem uma linha do tempo, que começa desde a construção, da qual ele está participando, e vai até a volta de Jesus, ou até lá no final do milênio. É importante entender isso, né? Cada visão tem uma linha do tempo. E quando a gente conseguir somar as 8 visões, que nada mais é que uma mensagem única, né? Aí sim você vai ficar abastecido de entendimento, você vai ficar com bastante coisas dentro da profecia que Deus está falando, né? Não só aqui no profeta, né? Tem outros profetas para a gente aguardar também no coração, né? Então é bastante assunto. Vamos lá então para a leitura. Versículo de número 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Então aqui já faz a gente lembrar de alguém que estava dormindo e que foi despertado, né? Deus já está querendo fazer com que a gente olhe para as 10 virgens, né? Que dormem lá em Mateus 25. É para a gente olhar para elas que elas também vão ser despertadas, né? Elas estão dormindo e vão ser despertadas por alguém, né? No caso aqui o profeta foi despertado por um anjo, né? Parece que ele foi despertado por um anjo. Verso 2. E o anjo me perguntou, o que você vê? E eu respondi, eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Então vamos entender um pouquinho a respeito de candelabro, né? O candelabro iniciou-se o assunto lá no livro da lei, né? O candelabro onde o sumo sacerdote Arão tinha que acender junto com os sacerdotes, 7 sacerdotes, né? Aquelas lâmpadas nunca poderiam se apagar, né? Sacrifícios tardes e manhãs para a lâmpada do candelabro não ser apagada. Inclusive a lâmpada do candelabro tinha que ser acesa ou cuidada justamente para que dentro da tenda, dentro do tabernáculo não ficasse escuro, né? Porque a luz do candelabro vai iluminar todo o candelabro, todo o tabernáculo, né? Entende? Isso fala do nosso corpo, né? Da nossa vida espiritual com Deus, né? Quando o nosso candelabro, que é o nosso coração, a nossa vida, o nosso altar diante de Deus está com a lâmpada acesa, todo o nosso corpo não tem treva, entende? O nosso corpo é iluminado. Por isso que a própria palavra vai dizer que lâmpada para os meus pés é a sua palavra, né? Ou luz para o meu caminho, alguma coisa assim, né? Sempre leva para esse lado, entende? Mas a figura do candelabro, né? Ele tem uma aplicação lá em Apocalipse 1,
para a igreja, né? Lá no capítulo 1, o anjo que está falando com João fala, olha, os 7 candelabros são as... deixa eu ver aqui. Os 7 braços, ou na verdade mostrou 7 candelabros, porque são 7 igrejas, né? Cada candelabro representa uma igreja, né? E cada igreja tem um anjo, né? Entende? Que são uma estrela, né? São 7 estrelas, 7 candelabros. 7 anjos, 7 igrejas. Ou seja, o candelabro representa a igreja, entende? No caso aqui, então, o candelabro que Zacarias está vendo é a própria igreja, entende? Só que o candelabro está sendo alimentado por tubos, né? E esses tubos estão conectados, né? Com 2 árvores, né? É o que a gente vai ler agora no versículo 3, né? Junto a estas duas, né? Junto a essas 2 oliveiras, uma à direita e a outra à esquerda do vaso de azeite, e a outra à esquerda. Então, percebe que... Só um momentinho. Eu apertei uma palavra que ele ia já traduzir aqui para mim, não é para traduzir agora. Então, existe 2 árvores, que são 2 oliveiras, né? Uma de cada lado do candelabro, tá certo? No candelabro existe 7 tubos, que fala de 7 anjos, 7 igrejas, ok. Só que esse candelabro, com os anjos todo, com todo o seu fogo, está sendo alimentado pelas oliveiras, ou pelas árvores, entende? Só que para a árvore se conectar com o candelabro, do lado direito tem um tubo que sai da árvore e conecta com o vaso de azeite. Que esse vaso de azeite vai alimentar a cacimba lá, né? A botija lá, a cumbuca, onde é colocado o azeite. Do outro lado a mesma coisa, vai ter um raminho que vai alimentar, entende? Então tem um processo para a gente entender, né? 2 árvores, cada árvore dessa representa um grupo de pessoas, né? De um lado você vai ter os gentios e do outro lado os judeus, né? Em outras palavras, é as 2 casas de Israel, entende? Essas 2 árvores são as 2 casas de Israel, que lá em Apocalipse 11, que também são chamados de 2 oliveiras, que vão apontar também para as 2 casas de Israel, entende? 2 grupos de pessoas. Esses 2 grupos de pessoas, judeus e gentios, vão alimentar a igreja, que no caso é um candelabro, que são 7 braços, entende? Que aponta lá, né, para 7 igrejas de Apocalipse. Não é a igreja que alimenta o candelabro, é o candelabro que alimenta a igreja. E o candelabro está sendo alimentado por 2 árvores. Essa é a ordem, essa é a sequência, não tem como inverter, entende? Não, meu irmão, a igreja é cheia do poder. Sim, mas o poder vem do ramo, que está conectado com a oliveira. Entendeu? Ah, mas o poder vem de Deus. Sim, mas Deus está dando poder para as 2 oliveiras, né? Lá em Apocalipse 11. Ele está dando poder para as 2 oliveiras, né? Que são 2 profetas, 2 povos, né? Não são 2 pessoas literais, né? Por favor, né? Não pode interpretar o Apocalipse lendo, né? São 2 profetas e pronto, 2 pessoas. Não é isso que Deus está falando, né? Assim como nessa visão aqui, né? Mais para baixo vai ter 2 pessoas. E Deus não está falando de 2 pessoas, né? Verso 4. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que é isto? Verso 5. Respondeu-me o anjo que falava comigo, você não sabe o que é isto? Eu respondi, não sei, meu Senhor. Verso 6. Prosseguiu o anjo e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então você veja que agora a conversa já voltou, ou já está na verdade, mas fez a gente olhar para a edificação que Esdras e Neemias estão executando. Essa edificação que Esdras e Neemias estavam edificando já estava quase pronta quando ela foi paralisada, né? Se você ler lá o contexto, lê o livro de Neemias, lê a história de Esdras e pegar mais os históricos que existem, né? Externos, né? Vamos dizer assim, a gente vai ter informações que o templo já estava quase pronto quando teve a primeira paralisação, entende? E aí fica um período parado, né? Esse período parado não é por acaso, né? Isso, como está falando de uma edificação, que essa edificação não pode ficar só no literal, tem que olhar para a igreja, Cristo é a igreja, a edificação de Cristo é a igreja. Então, de uma certa forma, a igreja hoje, ou a edificação que está sendo falada aqui, também está paralisada. Não por guerra, não por coisas contrárias, mas porque a igreja dormiu,
entende? Porque existe um período de sono, existe um período de paralisação. E agora, quase prestes a terminar a obra, aí Deus vai mandar 2 profetas, né? Ageu e Zacarias, para despertar o povo, porque o próprio Zacarias foi despertado como um sono. Zacarias e Ageu têm que despertar o povo, entende? Primeiro. Depois, ajudar o povo a edificar a obra. Em terceiro lugar, aperfeiçoar os edificadores. Acordar o povo, entende? Ajudar o povo a edificar e aperfeiçoar a obra, finalizar a obra, entende? E aí Deus está falando por meio do profeta Zacarias, né? Não por força nem por violência, não é na força do teu braço, é pelo meu espírito, né? E a palavra está sendo colocada para Zorobabel, verso 7. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, a pedra de acabamento. Em meio a aclamações, haja graça sobre ela. Isso fala do reinado de Cristo iniciando, inaugurando o reino, sendo aclamado rei em toda a terra. Coisa gloriosa. 8. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, e elas mesmas acabarão, para que o Senhor dos Exércitos, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou, a vós outros. Aplica-se primeiro para Ageu e Zacarias, de que Zorobabel, esse líder que é a figura de Cristo, iniciou a obra, ele mesmo colocou a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra que foi lançada como base, como fundamento, uma pedra que tem 7 olhos, 7 características, né? 7 cores. Essa pedra foi colocada primeiro pelas mãos de Zorobabel. E Zorobabel mesmo, esse personagem que está aqui, né, sendo mencionado na visão, ele mesmo vai acabar, ele mesmo vai colocar a última pedra, a pedra de arremate, né? Vai finalizar essa obra, né? Então, aplica-se para literalmente a edificação de Esdras e Neemias, que Zorobabel foi um líder no meio deles, né? Não menosprezando Esdras e Neemias, não menosprezando Ageu e Zacarias, mas Zorobabel está tipificando Cristo, né? Como líder. Entende? Então é Jesus que lançou a pedra principal, ele é a pedra, mas é ele quem vai trazer a pedra de arremate, né? Ele é a última pedra que vai encaixar nessa edificação, né? Nessa construção. Verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então, olha só que interessante esse verso 10, né? Quem que desprezou o dia dos humildes começos? Os israelitas que já estavam edificando a construção do templo, Neemias e Esdras junto, né? Todos os edificadores viram Zorobabel colocando a primeira pedra, que é a principal pedra, a pedra angular, a pedra que os construtores e edificadores rejeitaram, como que ela apontava para Cristo. Eles rejeitaram, simplesmente não fizeram caso daquela pedra. Fizeram a obra, colocaram outras pedras, fizeram a obra, foram fazendo, veio a paralisação. Aí depois Deus permite eles retornar, vão terminar a obra. Zorobabel está junto ali, vamos terminar então a obra. Eu coloco a última pedra, eu dou o acabamento, não tem problema. Então, aqueles edificadores viram Zorobabel colocando a primeira pedra, né? Desprezaram, né? Não sei qual foi a pregação de Zorobabel, o que Zorobabel representava para eles no contexto histórico, né? A Bíblia não me dá margem para isso, mas de fato ele está apontando para um líder, né? Só que esses edificadores, esses construtores vão ver o prumo na mão de Zorobabel, porque ele mesmo vai finalizar a obra, né? Mesmo Ageu e Zacarias estando presentes, né? No contexto histórico literal. Vamos lá, vamos entender que essa parte é muito interessante. Eu quero segurar aqui um pouquinho, absorver o máximo de informações que Deus já me deu aqui, mas eu quero passar para vocês, né? Quem já está dentro do assunto vai pegar com rapidez, né? Com facilidade e vai ser animado, né? Vai ser avivado com a palavra, né? Outros vai demorar um pouco mais para entender, né? Então está acontecendo uma edificação, né? Agora eu vou transferir para o lado espiritual. Zorobabel é Cristo.
Cristo lá na cruz, entendendo a profecia, o paralelo, ele lança o fundamento, né? Embora o fundamento já foi lançado muito tempo antes, né? Ele está só cumprindo ali o papel, né? Do início da edificação espiritual. Cristo lança o fundamento, ele morre e ressuscita. Inicia-se a edificação espiritual, né? Agora a igreja sendo edificada, né? Entende? A igreja está sendo edificada e vai indo. Começa a todo vapor, né? Se tiver inimigo à esquerda, à direita, é atropelado, como aconteceu com a igreja primitiva, né? Os inimigos não conseguiram parar a obra, não conseguiram paralisar. Somente quando chegou o tempo do sono, aí a obra foi minguando e foi paralisando, né? Só que agora a gente está vivendo uma época que essa obra precisa ser retomada. A edificação tem que levar de novo agora para o acabamento final, entende? Agora precisa ser colocada a pedra de arremate. Ou seja, Zorobabel tem que fazer cumprir essa profecia, né? E agora a gente está vendo, né, na história de 2000 anos, muitos edificadores ajudaram nessa construção, essa construção espiritual, essa edificação que a gente chama de corpo de Cristo, a igreja sendo edificada por Cristo, por Zorobabel, né? Então são muitos construtores que passaram por esta obra. E hoje, nos nossos dias, a gente está vendo muitos edificadores, muitos construtores na mídia, num cargo, numa posição muito elevada, né? E eles estão edificando. Como nós, que somos pequeninos, né? Deus está nos despertando, como foi despertado Zacarias, né? Do seu sono. Ó, você vai ser despertado porque você vai animar o povo. Você vai edificar junto com o povo, né? E vai aperfeiçoar essa obra, né? Você vai ajudar, né? Então nós estamos sendo despertados como Zacarias, né? Para essa obra, para essa edificação. Lá no contexto histórico, né, o início do despertar das duas testemunhas, que aplica-se assim para Ageu e Zacarias, que fala do início, do humilde começo, os edificadores, né, desprezaram os dias dos começos, humildes começos. Como nós estamos trabalhando arduamente para entregar essa mensagem, para ensinar essa mensagem das duas casas, né, da restauração do reino de Israel. E a gente está sendo desprezado pelos edificadores. Não tem uma galera edificando, né, em massa, né, e estão na mídia, estão na posição mais alta, e eles olham para nós olhando para baixo, né? O que essa formiguinha está querendo ali, né? O que aquele carinha está falando ali, né? 40 inscritos, 30 inscritos, 20 inscritos, 200 inscritos, meia dúzia de gato pingado seguindo ele. O que ele está falando, esse negócio de Israel, essa mensagem que não tem nada a ver, né? Eles estão edificando, certo? Eles fazem parte da edificação, assim como o povo na época de Zorobabel, de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Só que aquele povo desprezou os dias dos humildes começos que aplicava para Cristo, entende? Esses edificadores agora, que está chegando no finalzinho da obra, eles estão desprezando o dia do humilde começo, porque eles não conseguem visualizar que está chegando a hora de Ageu e Zacarias entrar em cena. E quando Ageu e Zacarias entram em cena, eles não entram de sopetão, eles não são sem educação, eles não vão parecer conforme uma pessoa transladada, não sei de onde, né? Eu não sei como que eles entendem essa mensagem, inclusive das duas testemunhas. Deus vai enviar as duas testemunhas da onde? Vou enviar minhas duas testemunhas. Elas vão vir da onde? Do céu? Do Japão? Da Índia? Da onde que essas duas testemunhas vão vir? Vão aparecer de repente na terra com poder para aperfeiçoar a obra, para terminar a obra, para ajudar a edificar a obra, para terminar a obra. Inclusive que, né, essas duas testemunhas vão vir ajudar a terminar a obra, aonde esses edificadores hoje, né, na mente deles já não estão mais na terra, né? Porque quando as duas testemunhas aparecem em cena, a igreja não está mais aqui na terra, né? E aí as duas testemunhas, Ageu e Zacarias, que é a sombra, né, das duas testemunhas verdadeiras que vão vir, né, a igreja não está mais na terra. O que eles vão edificar? O que eles vão aperfeiçoar? Qual pedra de arremate que eles vão colocar? Né? Olha só para vocês verem que bagunça que eles fazem, né? Por não entender essa mensagem. E por não entender, eles desprezam os dias dos humildes começos, do levantar de Ageu e Zacarias, né? Ageu e Zacarias está sendo preparado para ir lá no templo e falar: olha, a edificação de vocês não foi paralisada porque vocês dormiram, né? Vocês dormiram. Tem que ajeitar, aquele tijolo ali está torto. Eu vou colocar a régua ali, ó, não tá certo aquela parede, né? Então Ageu e Zacarias vêm para corrigir a obra, entende?
E aqueles construtores que desprezaram os dias do humilde começo, eles vão ver o prumo na mão de Zorobabel, que aplica-se agora nesse contexto final para as duas testemunhas, porque Jesus, que é o verdadeiro Zorobabel, vai usar suas duas testemunhas para edificar o corpo de Cristo, para aperfeiçoar, para edificar. E eles vão edificar com firmeza, né? Porque eles vão restaurar o evangelho genuíno. E então eles vão estar com o prumo na mão, entende? Eu sou pedreiro, eu sei como que uma parede, né? Eu conheço de longe um pedreiro, inclusive, né? Se o cara começar a levantar a parede e não está usando prumo, não é pedreiro, é picareta. É um falso pedreiro. Porque o pedreiro verdadeiro, ele carrega o prumo consigo. Eu vou sentar 4 tijolos aqui, opa, eu vou carregar meu prumo. Né? O prumo foi feito para prumar a parede, para deixar a parede de pé, para a parede não tombar, para ela não cair. Imagina um prédio de 20 andares, fora do prumo. O que acontece? Eu sei o que significa prumo, entende? Prumo é uma das ferramentas fundamentais para o pedreiro, para o edificador, para o construtor. E a galera que está edificando essa casa espiritual, nós somos o chefe, nós somos uma liderança, nós estamos edificando. Mas a palavra está dizendo que eles rejeitaram, desprezaram o dia dos humildes começos. O levantar de Ageu e Zacarias, que aplica-se para duas testemunhas. 2 grupos de pessoas espalhados por toda a face da terra. Porque é o que a explicação vai dar aqui, né? Na sequência da leitura. Essas pessoas vão edificar, vão se levantar, mas não vai ser da noite para o dia. Elas vão começar de maneira humilde, de maneira simples, de forma que quem já está edificando, o que você está fazendo com esse tijolinho aí, ó? Essa obra sua aí, ó? O que você está fazendo com esse comecinho aí, ó? Né? Essa mensaginha de 2 casas sua aí? É desse jeito que eles olham para nós, é desta forma. Na verdade, eles nem querem conversa com a gente, pra vocês terem uma ideia. Eu estou procurando aqui o pessoal aqui da cidade que eu moro, a liderança, os edificadores dessa casa. Eles nem querem saber que assunto é esse, que conversa é essa. Porque eles olham e falam assim, aquele cara ali, aquele Zé ali vai edificar alguma coisa? Não vou nem querer conversa, não sei nem que assunto que se trata, não vou nem perder meu tempo com ele. Então essa galera que está edificando, vai chegar uma hora que eles vão ver o prumo na nossa mão, queridos. Eles vão ver a ferramenta na nossa mão. E essa ferramenta é a espada, é a palavra. É a verdadeira edificação. Só que aí vai ser tarde para eles, né? Reconhecer. E eles vão ficar por baixo. Prossegui e lhe perguntei, verso 11, né? Que são essas 2 oliveiras, uma direita e outra esquerda do candelabro? 12. Tornando ele a lhe falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Olha só que tremendo. Primeiro ele perguntou, o que significa aquelas 2 oliveiras, uma do lado direito e outra do lado esquerdo do candelabro? Mas tem 2 raminhos que saem de dentro da oliveira e vai até o vaso que está conectado no candelabro, sucessivamente do outro lado da mesma coisa. Então esses 2 raminhos apontam para 2 pessoas, 2 grupos de pessoas, né? Um judeu e um gentio, Efraim e Judá. Se você dá uma visualizada no profeta Joel, no profeta Amós, profeta Ezequiel, profeta Isaías, profeta Abacuque, profeta Miqueias, Sofonias, Naum e tantos outros profetas aí que estão aí, Malaquias, né? Que vão falar de gafanhotos vindo à minha terra, consumindo a minha vinha e todo o produto da terra, inclusive as árvores, né? Porque o gafanhoto come os frutos, as folhas das árvores, né? E acaba com a árvore, arrebenta com a árvore, né? E os profetas viram isso, né? Os gafanhotos vindo e consumindo o fruto da vide, da videira, da oliveira, entende? E Deus, na sua sabedoria, na sua presciência, ele já sabia do futuro. Então ele falou assim, então eu vou deixar 2 cartas na manga, né? Eu vou deixar 2 homens, né? Que estão no anonimato. Eles vão ficar escondidinhos lá. Quando chegar essa época do gafanhoto invadir minha terra e começar a comer a árvore, consumir a árvore, né, vamos dizer assim, eu vou levantar esses 2 raminhos. Esses 2 raminhos vão verter azeite puro, azeite dourado, né? Esse azeite dourado é conhecimento cétuplo, é um entendimento espetacular das Escrituras, né? Esses 2 raminhos vão verter um azeite que nunca foi vertido em toda a história da raça humana. E esse azeite está preparado somente para o tempo do fim, para as 2 testemunhas, né? Exclusivamente para as 2 testemunhas. Darei poder para essas 2 testemunhas, esses 2 raminhos. E eles vão perturbar a terra.
porque eles vão sustentar as duas árvores, né? Eles não vão permitir que os gafanhotos, que é os demônios, né, que é o império das trevas, avance e consuma as duas árvores, que são as duas casas de Israel. Porque as duas casas de Israel estão alimentando a igreja, né? De uma forma geral, global, né? Mesmo que você não entenda, é isso que a palavra está dizendo. Dentre essas duas casas de Israel, Deus está preservando dois raminhos, duas testemunhas, dois homens que aplicam para dois tipos de pessoas que vão existir na face da terra. Judeu convertido genuinamente, vertendo azeite dourado. Gentil convertido genuinamente restaurado na palavra de Deus, na sua plenitude, com todo o poder. Esses dois personagens vão sustentar as duas árvores, vão verter azeite para manter a chama acesa do candelabro. Entende? E também eles vão estar, vamos ler a sequência aqui, né? Verso 13. E ele me respondeu: você não sabe o que é isto? E eu disse: eu não sei, meu senhor. Aí o verso 14 fecha o assunto. Então ele me disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Entende, irmãos? São duas pessoas, dois ungidos, dois profetas, dois grupos distintos de pessoas que serão levantados para a última hora, para a edificação final dessa casa, que vão verter azeite dourado. E ninguém vai poder resistir a essas duas pessoas, essas duas testemunhas, esses dois grupos de pessoas, que é chamado de duas testemunhas, que estão no meio de povos, línguas e nações, como está descrito em Apocalipse 11, 9, né? É de onde eles vão estar, né? Eles vão estar em toda a face da terra. Eles não vão estar apenas em Jerusalém. Eles vão estar em todo o continente terrestre. Onde estiver terra, tiver marca da besta, tiver cristão vivendo, ali vai ter duas testemunhas, duas pessoas, fazendo proeza, fazendo um arraso nessa terra, com grande poder, e com a fúria, com a ira de Deus, dando poder para essas duas testemunhas, trazer juízo para a terra, e acordar quem está dormindo, e aperfeiçoar a obra, como foi nos dias de Zacarias e Ageu. Tanto Ageu quanto Zacarias fala, mais uma vez vai ser abalado céu e terra, né? E vocês vão ver o Deus fazendo isso, por meio de Ageu e Zacarias, por meio de duas testemunhas, né? Ou seja, sempre eles vão estar falando de uma edificação literal que aponta para uma edificação futura. E essa edificação futura vão passar, vão ver, vão presenciar céus e terra sendo abalados, né? E aí a glória da segunda casa, a glória da última casa será maior do que a da primeira, porque vai ser gloriosa, porque vai ser com azeite dourado, com muito poder, com muita unção, né? Assim, de uma forma espetacular, né? Isso me enche de alegria, isso me enche de felicidade, em saber que eu estou vivendo esse período, eu estou vivendo essa época. Eu faço parte de Ageu e Zacarias. Eu faço parte do grupo de pessoas que hoje está sendo menosprezado ou desprezado, mas que são dias de humildes começos, né? A gente tem muita dificuldade para anunciar, para fazer uma gravação, para uma ginástica enorme, né? Para levantar um estudo, uma meditação e colocar nossa cara diante das câmeras e gravar o vídeo, ou fazer lives, ou até mesmo pelo WhatsApp ou por outras formas de levar essa mensagem, né? Para quando as pessoas ouvirem, elas desprezarem a mensagem e desprezar o portador da mensagem, né? Mas eu quero dizer para você, e repito, essas pessoas que desprezam você, que não dão crédito para a sua palavra, para a sua mensagem, muito menos para a sua aparência. E eu quero dizer uma coisa para você, essas pessoas vão ver o prumo nas suas mãos, e o prumo fala da ferramenta principal de um verdadeiro edificador ou construtor. Em nome de Jesus, vocês vão experimentar, vocês vão viver isso. Esses edificadores que desprezam vocês, desprezam a mensagem de vocês, não querem dar ouvidos para vocês, nem para mim, eles vão ver o prumo na nossa mão, e eles vão ter que obedecer, não de uma forma arrogante, prepotente, mas eles vão ter que obedecer aquilo que nós, por meio do Espírito, vamos dizer: a edificação tem que ser feita desta forma, assim, 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 assado. Se vocês não obedecerem, fogo vai cair do céu sobre vocês, né? Vai vir uma inundação do reino do norte e vai consumir vocês. Eu vou orar
E Deus vai descer fogo do céu, vai consumir o capitão de 50, vai consumir o capitão de 100. Ou quantos grupos vocês quiserem mandar contra nós. Se vocês não estiverem alinhados conosco, no sentido de se submeter à palavra que é dado por nós, por meio do Espírito, vocês serão exterminados, vocês serão consumidos. Exceto se vocês acordarem, despertarem e unir-se a nós e irmos conosco para o deserto, ou para fazer juízo, para perturbar a terra no meio da Babilônia, tocar a trombeta e dizer para eles: vocês estão errados, vocês estão pecando, vocês estão destruindo a terra, e agora nós estamos aqui porque vocês vão ser destruídos se não se arrependerem das suas obras, das suas feitiçarias, das suas idolatrias, das suas fornicações, das suas paixões mundanas e tantas coisas más que eles fazem. Mesmo se autodenominando gospel, mesmo se autodenominando cristão, mesmo se autodenominando carregando Bíblia, mesmo dizendo: eu sou edificador, eu faço essa obra junto com vocês, eles vão ouvir essa palavra, eles vão se deparar com as duas testemunhas. Lembra lá da parte anterior, do vídeo anterior, que o nosso rosto é contra o rosto deles, e o rosto deles é contra o nosso rosto. Esse confronto vai acontecer, querido, mais cedo ou mais tarde. Na verdade já acontece agora, né? Só que agora tá cumprindo a primeira parte, que é o desprezo, que é a humilhação. Eu vou desprezar vocês, né? Se o humilde começo de vocês não tá com nada, isso não vai dar em nada, né? Eu vou ficar com a palavra de Gamaliel. Isso aí é do homem, é da carne, não vai subsistir, isso não vai permanecer. Prefiro ficar edificando aqui, ó, do jeito que eu estou edificando hoje. Vou desprezar esse dia do humilde começo de vocês. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: amanhã nós vamos estar com o prumo na mão, nós vamos estar com a ferramenta nas mãos, e nós vamos fazer proezas, nós vamos perturbar essa terra, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz, eu estou muito agradecido a Deus por essa palavra, por esse conforto, né? E por essa mensagem, né? Desprezível, desprezada. E já confesso que eu não estou mais triste por ser desprezado, né? Por ser rebaixado, ou até mesmo ser um herege na boca deles. Eu estou muito feliz. A cada dia que passa, Deus fala: essa é a mensagem, eu estou com você, vai nessa tua força, ninguém vai poder te resistir. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, permitindo Deus.